A DJI acaba de lançar esse minúsculo dronezinho aqui, o Neo, o menor, mais leve e mais fácil de pilotar de todos os drones. Ele é praticamente um drone 3 em 1, na minha opinião. Quem não tem nenhuma experiência com drones vai conseguir fazer takes bem legais simplesmente apertando um único botão nele. Quem já voa com drones há certo tempo pode usar ele da forma tradicional, com um rádio controle. E quem está acostumado a voar em FPV vai curtir bastante brincar com o Neo. Ele também voa no modo acro, totalmente solto, exatamente igual ao Avata. Tem muita gente inclusive classificando o Neo como sendo um selfie drone, e bem da verdade ele é quase isso mesmo. Mas esse daqui, ele é o drone mais versátil que a DJI já criou até hoje. A gente pode voar com ele sem nenhum tipo de controle, como um selfie drone mesmo. A gente pode voar usando o celular como um rádio, pode usar o rádio RCN3 que foi lançado agora junto com ele, esse rádio aqui que a gente precisa colocar o celular para usar o aplicativo DJI Fly. Pode usar o mesmo rádio com tela que a gente usa no Mini 4 Pro, o DJI 2. Pode usar o rádio sem tela do Mini 4 Pro, o RCN2. Pode usar o Motion 3, o Goggles 3 e até o DJI FPV 3. E olha só, sem exagero nenhum, é a primeira vez que tanta compatibilidade e tanta versatilidade é disponibilizada para um único drone logo no lançamento dele. Mas o melhor de tudo isso daqui é que mesmo ele sendo um drone cheio de recursos, ele é o drone mais barato da DJI. E o mais leve também, ele só pesa 135 gramas, ou seja, pelo menos até a data de hoje, esse aqui ele é o único drone da DJI que você não precisa pedir autorização para poder voar com ele. De acordo com a nossa legislação, pelo peso desse drone aqui, ele é totalmente desobrigado de ter documentação da ANAC ou do DSEA. Mas olha só, fique esperto com uma coisa. Esse aqui é um equipamento que emite radiofrequência. Então, Anatel sim. E isso você vai ser obrigado a ter nesse drone aqui. A não ser que você compre esse drone aqui numa loja oficial de DJI aqui no Brasil, como a Fly Pro, que mais uma vez está trazendo mais um lançamento mundial em primeira mão para que eu possa mostrar para vocês aqui todas as características do menor e mais versátil drone lançado pela DJI até os dias de hoje. O Neo já está disponível na Fly Pro a pronta entrega com garantia de fábrica de 1 ano aqui no Brasil. Lá você tem a segurança de ter nota fiscal desse produto e ele já vem com a homologação Anatel de fábrica, ou seja, é realmente sair da loja já voando com ele sem problema algum. E olha só, a gente não pode se enganar e nem deve se enganar pelo fato dele ser pequeno e leve. Esse dronezinho aqui, a própria DJI já apelidou ele de drone Coringa, aquele drone que faz tudo e um pouco mais. E tem muita coisa pra gente falar dele aqui. Só que antes, vamos falar um pouquinho sobre o design desse drone aqui. Olha só, o Neo ele é bem parecido com o Avata 2 mesmo, dá uma olhadinha. Mas os protetores de hélices, eles têm uma proteção extra na parte de cima e na parte de baixo do drone. Aparentemente ele é bem seguro e bem resistente. As hélices deles são tripás, exatamente iguais às do Avata 2, e o sistema de encaixe das baterias desse drone aqui é pela parte de baixo dele. O gimbal não é um gimbal de 3 eixos, é um gimbal de um eixo só. Mas o Neo ele tem o sistema Rocksteady e Horizon Balance de estabilização de imagens, o mesmo sistema que existe no Avata. E mesmo ele sendo um sistema de estabilização digital, a tecnologia que os caras colocaram no Neo dá a nítida impressão de que a gente está voando com um drone com gimbal de 3 eixos. No quesito estabilização, as imagens do Neo não deixam nada a desejar para os outros drones. Esse aqui é o tipo de drone que a gente pode tranquilamente fazer voos indoor e outdoor, justamente por ele ser bem leve e bem pequeno. Mas é claro que a gente não pode abusar voando em locais com ventos muito fortes. O Neo ele tem capacidade sim para brigar com ventos nível 4, o equivalente a mais ou menos uns 28 km por hora de vento. E se você não sabe o que é isso,
Esse aqui é aquele tipo de vento que levanta poeira, levanta papel, movimenta pequenos galhos de árvores e por aí vai. Realmente é bastante coisa para um dronezinho desse tamanho aqui, mas a gente tem que ter consciência de que ele é leve e tem protetores de hélices. Ele é um drone projetado para fazer voos mais baixos e voos indoor. É bom entender que vento muito forte com esse droninho aqui pode realmente ser problema. E olha só, esquece a possibilidade de fazer voos muito altos com esse drone, principalmente se estiver ventando. A própria DJI já limitou a altura máxima desse drone em 120 metros de altura. Mais do que isso, esquece, esse drone não vai passar disso, até por questões de segurança do próprio drone. Esse drone aqui ele não tem nenhum tipo de sensor anti-colisão em nenhum dos lados dele, mas na parte de baixo ele tem 2 sensores infravermelho de posicionamento e um sensor do sistema de visão inferior, uma espécie de câmerazinha mesmo. Agora é legal falar que, independente disso, ele tem um sistema de rastreamento de pessoas com inteligência artificial. Esse aqui é o primeiro drone sem sensores frontais que consegue seguir você, mesmo que você esteja andando de bike, correndo ou andando de skate, por exemplo. Ele consegue acompanhar e deixar a pessoa sempre no centro do quadro. E isso os caras acertaram muito. Funciona de verdade, funciona muito bem mesmo. Eu até arrisco dizer que ele funciona melhor até do que muitos drones que têm sensores frontais. Aqui na parte de cima do corpinho do drone, a gente tem o botão de liga e desliga do drone, os LEDs indicadores do nível da bateria, um botão que a gente alterna entre os modos de operação automática do NIO e os LEDs indicadores de modo, que mostram qual funcionalidade automática do NIO está ativa. E o que são esses modos automáticos aqui? Olha só, basicamente esse drone já tem 6 modos de voo Quick Shots com inteligência artificial já pré-programados no drone. A gente não precisa nem ligar o rádio ou o celular para poder criar imagens com movimentos cinematográficos com o NIO. Você segura o drone na mão, aperta um botão, aponta o drone para você e o sistema de inteligência artificial identifica você e te deixa sempre no centro do quadro. E o mais legal é que ele identifica você de uma maneira muito rápida, você nem precisa se preocupar para onde você está apontando a câmera do drone. Apontou para você de qualquer jeito, ele vai te reconhecer. Ele vai ligar os motores do drone, vai subir, vai começar a gravar, vai executar o movimento que você programou, vai retornar para sua mão e desligar. Simples assim. Qualquer criança vai conseguir fazer essas imagens aqui. Zero experiência. Outra coisa bem legal que tem aqui no NIO é o modo de rastreio de pessoas. Mesmo sem ter sensores frontais, o NIO consegue seguir você por tempo indeterminado, mesmo que você esteja andando a pé, correndo, andando de bike, de skate e por aí vai. Isso aqui não deixa de ser uma virada de chave que a DJI acabou de dar. Ele é o primeiro drone sem sensores frontais que consegue rastrear pessoas de maneira muito eficiente. É uma coisa que muitos donos de Mini 2, de Mini SE, de Mini 3 e por aí vai, reclamam até hoje. E muita gente compra um drone justamente por isso, pela possibilidade do drone de seguir pessoas. E os caras conseguiram não só fazer isso num drone sem sensores, mas eles conseguiram fazer isso no drone mais barato de todos. Outra coisa que muita gente sempre quis que fosse realidade, muita gente sempre reclamou, era a possibilidade de fazer uma gravação de áudio com o drone. E os caras também fizeram isso com o NIO. Ele tem um sistema de inteligência artificial que grava o áudio do seu celular ou de um microfone externo conectado no seu celular. E esse sistema de inteligência artificial, ele remove totalmente o barulho das hélices do drone e o barulho do ambiente. E ele deixa só a sua voz. É óbvio que isso daqui não é uma coisa perfeita, principalmente quando a gente fala de redutor de ruídos. Mas você precisa entender e saber como que fica a qualidade desse áudio. E é isso que você vai ver agora. Agora, se existe uma funcionalidade nesse droninho aqui que é matadora,
é justamente a possibilidade de a gente fazer uma coisa que todo mundo sempre quis, sempre sonhou e nunca nenhum drone permitiu essa possibilidade. A possibilidade de a gente gravar áudio. Eu estou na realidade com o meu drone paradinho aqui no ar, olhando para mim, e eu estou fazendo uma gravação com o DJI Mic 2 conectado diretamente no meu celular, e ele sim está captando todo o áudio que está sendo enviado para o arquivo do drone. É óbvio que ele está usando o microfone que está conectado no meu celular, e você não precisa obrigatoriamente usar esse microfonezinho aqui para poder ter essa qualidade. Mas olha só, ele já faz um tratamento de áudio, eliminando totalmente o barulho das hélices. Na verdade, aqui o barulho está até um pouquinho forte do droninho. O droninho está bem perto de mim, coisa de 2 metros, e eu estou ouvindo totalmente o barulho dessas hélices, mas com certeza esse áudio que está sendo gravado e captado aqui pelo DJI Neo não está sendo captado. Ele está usando inteligência artificial para eliminar totalmente qualquer ruído externo. A câmerazinha desse drone aqui, ela tem um sensor de meia polegada. Ela consegue gravar vídeos com até 4K de resolução com 30 frames por segundo. E ela faz fotos com até 12 megapixels de resolução. Só que aí vem um assunto polêmico. A câmera desse drone aqui, ela não faz gravações em modo log. A imagem dele já sai pronta. A gente até consegue mexer um pouquinho na cor e só. Dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, essa câmera aqui não vai ser a mais indicada. Mas a gente tem que entender a proposta do Neo, que é ser um drone fácil de pilotar, um drone prático, um drone rápido, sem muita firula. É basicamente fazer as imagens e postar. Para as redes sociais, por exemplo, as imagens ficam bem legais. Para quem faz vlogs, para quem costuma gravar o seu dia a dia e quem gosta de estar sempre se gravando para postar nas redes sociais, isso aqui realmente vai ser uma mão na roda. Olha aqui a qualidade da imagem gravada em 1080 aqui, que eu fiz com o Neo, e fiz um upscale para o formato 4K para postar aqui no meu vídeo no YouTube. De verdade, a gente nem percebe essa diferença. A qualidade das imagens do Neo tá até que bem legal, desde que você grave num ambiente bem iluminado, e isso tem que ficar claro. Talvez até para segurar um pouquinho o peso do drone, o Neo não tem entrada para cartão microSD, mas ele tem memória interna com 22 GB de capacidade. E se você pensa que isso aqui é pouco, isso é suficiente para que você consiga gravar 40 minutos de vídeos em 4K, ou até 55 minutos de vídeos se você filmar em 1080p com 60 frames por segundo. Para você transferir as imagens gravadas nesse drone aqui para o seu computador ou para o seu celular, você pode conectar o Neo no seu computador pela portinha USB tipo C que tem aqui atrás do drone, que serve também para você carregar a bateria dele, ou você usa o Quick Transfer, uma forma bem rápida, atualizada e totalmente sem fio que vai transferir as fotos e os vídeos do seu drone diretamente para o seu celular sem a necessidade de conexões via cabo. E olha só, agora eu tive a nítida impressão de que isso daqui, de que essa transferência aqui via Quick Transfer está bem mais rápida do que com qualquer outro drone. Falando agora da bateria dele, ela tem capacidade de até 18 minutos de voo de acordo com a DJI. E se a gente considerar que se você tiver um kit Flymore, a gente consegue carregar as 3 baterias ao mesmo tempo, dependendo do carregador que você usar, claro. Se você usar, por exemplo, um carregador de 65 watts, as 3 baterias elas vão ser carregadas em 50 minutos. Olha só, as 3 baterias ao mesmo tempo, tá? Não é uma por vez não, são as 3 baterias ao mesmo tempo. E o legal é que esse hub da bateria aqui também é inteligente. Se você já tiver usado as 3 baterias e precisar fazer um último take que acabou faltando, ele transfere carga das 2 baterias com menor carga para aquela que tiver maior carga. Ele praticamente completa a carga da bateria para que você tenha pelo menos mais alguns minutos de voo. O Neo ele também tem a capacidade de operar por comando de voz. É só você falar Hey Fly e falar o nome de um dos modos de voo inteligentes pré-determinados nele. O único problema é que ele por enquanto só está fazendo reconhecimento de voz em inglês ou chinês. Olha só que legal isso. Hey Fly, Here. follow. Follow. 3, 2, 1. Antes de falar agora das formas possíveis de voar um DJI Neo, a gente precisa entender o objetivo da DJI quando eles criaram esse dronezinho aqui. Na minha análise pessoal, e isso realmente é a minha análise pessoal mesmo, a minha opinião, esse aqui é um drone que foi criado para ser um drone fácil de pilotar, para ser um drone sem complicações. Basicamente um drone criado para quem está fazendo uma viagem em família, por exemplo, e quer filmar aquele momento mágico de uma perspectiva diferente. Ele também pode ser o primeiro drone para quem está começando agora nesse nosso universo
e não tem uma disponibilidade financeira muito grande, mas essa pessoa já quer ter um drone de verdade, um drone com tecnologia DJI, que é infinitamente melhor que muitos brinquedos que existem por aí e que têm o mesmo preço. E ele também pode ser um drone para aquelas pessoas como eu, que são fanáticas por voar em FPV e gostam de fazer manobras mais radicais no modo de voo manual. Por isso mesmo que no começo desse vídeo a minha análise foi de que esse drone aqui é basicamente um drone 3 em 1. Ele pode ser usado por quem nunca pilotou um drone, até uma criança consegue usar ele, por pilotos mais experientes como eu aqui, que adoram abusar dos modos de voo acro em FPV, e de pessoas que estão agora intermediárias, que são pessoas que estão começando agora e querem entrar no nosso universo da maneira certa. Falando agora dos modos de voo, uma possibilidade com o NIO é voar no modo Palm Control. Você não precisa ter absolutamente nada conectado no NIO. Você liga o drone, escolhe o modo Quick Shot ou segmento pelo botão de modo do drone, segura o botão por 1 segundo e pronto. O drone liga, executa o movimento e volta. Você estica a mão embaixo dele e ele pousa e desliga na sua mão. Tudo de maneira automática. Nesse modo de voo, ele fica limitado a no máximo 30 metros de altura e 50 metros de distância. A segunda forma da gente voar com ele é você usando o seu celular como se ele fosse um rádio para controlar o drone. A gente conecta o celular com o drone via Wi-Fi e controla o NIO pelo joystick virtual que aparece na tela do aplicativo DJI Fly. Nesse modo de voo aqui, a altura dele também é limitada em 30 metros e a distância também fica em 50 metros. Nesses dois modos de voo aqui, eu particularmente não recomendo que você voe com o NIO sobre a água. Os controles ficam sim bem mais limitados, então é muito arriscado você colocar o drone nessas condições. Eu de verdade não recomendo isso. Agora, a gente também pode voar com o NIO com qualquer um dos rádios compatíveis. E nesse caso, o modo de operação dele é absolutamente normal, como qualquer outro drone da linha DJI. E aí sim o alcance nesse caso vai a 10 km. Mas como eu já falei aqui no vídeo, a altura máxima que o NIO pode chegar é de 120 metros de altura. Não adianta, não vai passar disso. No modo FPV, usando o NIO com o Goggles 3, o Motion 3 ou com o DJI FPV 3, os modos de voo são exatamente os mesmos do Avatar 2. A gente consegue inclusive usar o acro fácil para fazer manobras do modo estabilizado do drone, de maneira totalmente automática. E pode também controlar o NIO no modo manual de voo, totalmente no modo acro, da mesma forma que os FPV raiz. E olha só como ele é um drone realmente de gente grande. Ele já tem até o controle de cruzeiro, uma espécie de piloto automático que já está disponível em alguns dos modelos de drone da linha DJI há algum tempo. Mas isso daqui é um assunto que eu vou explorar nos próximos vídeos que eu pretendo fazer do NIO, explicando cada detalhe de cada um dos modos de voo desse dronezinho aqui. Me aguarde, vai ter muito vídeo falando do NIO. Sinceramente falando, conhecendo as limitações, as possibilidades, entendendo bem o funcionamento de todas as formas de voar do NIO, esse aqui é sim, sem dúvida nenhuma, o drone mais divertido da DJI até os dias de hoje. Ele é um drone que vai estar sempre comigo. Eu tenho certeza que se você conhecer esse novo brinquedinho aqui, ele também vai estar sempre com você, onde quer que você esteja. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curta esse vídeo e ative o sininho, para que você não perca nenhum dos vídeos que eu ainda vou fazer sobre o NIO, ensinando todos os detalhes de mais essa maravilhazinha aqui da DJI. Porque aqui, você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza?